E aí, você gosta de vinho? Hoje vamos falar do empreendedor que já vendeu bala na rua e hoje tem o maior e-commerce de vinho da América Latina. Rogério Salumi nasceu em 1973 em Itabuna, na Bahia. Filho de um bancário que trabalhava no Banco do Brasil e era professor de matemática e contador, e sua mãe que era uma professora de biologia, mas decidiu cuidar dos 3 filhos. Rogério teve uma infância normal no interior, brincava de bicicleta e sempre gostou de esportes, principalmente a natação, esporte que desde criança ele fez e ama até hoje. Quando criança, foi morar em Salvador para ter uma vida educacional melhor e qualidade, e com 16 anos se mudou para Vitória, pois um clube de natação lhe chamou para fazer parte. Rogério sempre teve o sonho de ser um atleta e sempre se dedicou muito. Com 17 anos, recebeu um presente do seu pai, um intercâmbio nos Estados Unidos, e foi para o Arizona, pois Rogério queria ficar perto dos maiores nadadores e treinar com eles. Mesmo se dedicando muito e gostando muito, ele percebeu que não seria um dos melhores naquilo. Então ele começou a buscar métodos de ganhar dinheiro. Quando voltou para o Brasil, sempre quis ser independente, tanto que desde criança vendia coisas na rua. Pegou a bicicleta de sua prima que tinha uma rede na frente e voltou a vender balas na rua. Nesta mesma época, ele prestou um vestibular de jornalismo e estudava e vendia as balas. Com essa experiência de vendas, ele aprendeu a se relacionar melhor. E por esse motivo que ele escolheu o jornalismo, para melhorar sua comunicação e porque ele gostava muito de se relacionar. Após se formar, fez MBA em marketing e depois fez uma especialização em finanças, pois ele tinha bastante dificuldade em exatas. Ainda quando estava na primeira formação, ele viu um homem muito bem arrumado, de social, com um celular pendurado no cinto, uma maleta e estava de carro. E ele perguntou para uma pessoa quem era ele. A mulher respondeu que era um representante da Martins. E ele pensou, eu vou trabalhar nessa empresa para andar assim e ter um carro, já que eu, assim de bicicleta, suando, já consigo vender diversas coisas, imaginem assim. E ele tentou diversas maneiras de entrar nessa empresa, até mandar carta e tentar falar com o diretor. Após 2 anos ele consegue entrar na Martins. Então ele foi crescendo, começou como vendedor, depois supervisor e foi convidado a inaugurar a rede Smart da mesma empresa. Só que ele teria que ir para Uberlândia. Nesta época, Rogério já estava casado e com uma filha recém-nascida, mas ele precisava ir. Era aprendizado e o salário melhor. Então ele foi primeiro e depois arrumaria as coisas para que a sua mulher e filha fossem. Nesta época, ainda arrumando para elas irem, ele se separou. Então ele decidiu voltar para Vitória para ficar mais próximo de sua filha. Chegou no diretor da empresa e disse que precisava voltar, mesmo que fosse para vendedor, pois da empresa ele não queria sair. Como a empresa não permitiu ele voltar por motivos de contrato, ele fez uma carta de próprio punho de demissão. Voltou e precisava trabalhar. Entrou no Ceasa de vendedor, mesmo depois de tiver cargos gigantes. Foi aí que ele conheceu o mundo do vinho. O dono trouxe vinho de outros países e disse que ia começar a vender. Rogério não sabia nada de vinhos e comprou 2 livros sobre para aprender. Alguns anos depois, a empresa quebrou por estar alavancada em dólar. Então ele fundou sua própria empresa de food service. Pegou todo o seu dinheiro e economias e montou um depósito gigante, mas ele poderia apenas alugar e ficou apenas com um depósito vazio, sem produtos. Procurou fornecedores e encontrou de comida e vinhos. Com o tempo percebeu que o vinho vendia mais. Naquela época os vinhos estavam bombando, e aí tirou alimentos e deixou apenas vinhos. Em 2003, após as bolhas das .com e viu o Submarino fazendo sucesso em outros sites, ele montou uma página em HTML só de portfólio dos seus produtos e tinha um botão para fazer uma reserva que só entregava em Vitória. Começou a aparecer clientes de outros estados, mas ele não poderia atender. Rogério pesquisou se alguém fazia e percebeu que ninguém fazia, e achou que era uma grande oportunidade. Nesta época, a empresa se chamava Estação do Vinho. Em uma viagem para São Paulo, Rogério reencontrou um amigo de trabalho, e voltando com este amigo no avião, o Anselmo, Rogério foi contando sobre sua empresa e Anselmo quis entrar como sócio. Anselmo saiu do seu emprego, se tornou sócio e cuidava de toda a parte tecnológica, que era o que ele gostava. Rogério então foi para São Paulo atrás de clientes e sócios.
e recebeu 3 investidores, anjos. E em 2004 nasceu o e-commerce de verdade da Estação do Vinho. A empresa só tinha 9 colaboradores, que faziam tudo. Isso, Rogério e Anselmo também faziam tudo. Anos depois, Rogério e Anselmo começaram a discordar das visões de seus investidores e achavam que poderiam seguir outro caminho. Em 2008, eles saíram e fundaram a Wine, pois perceberam que a empresa precisava crescer, ter um grande investimento em marketing e aumentar a estrutura, mas os investidores estavam acomodados. A Wine em um ano já atendia 14 mil clientes e mais de 250 mil garrafas entregues. A estação tentou acompanhar, mas em 2 anos eles não aguentaram e encerraram as suas atividades. Já a Wine só crescia e em 2010 lançaram o Clube W, com o intuito de oferecer uma experiência diferenciada aos clientes. Já entendendo do mundo do vinho, conseguiu investidores mais fácil. Alguns eram clientes e conseguiu alguns fundos de investimentos. Em 2014, a Selmo resolveu sair da empresa. Marcou muito o Rogério e até o negócio. A Selmo completava muito o Rogério e vice-versa em gestão, tecnologia e conhecimento. A Selmo sempre trouxe muita inovação e o Rogério quis continuar esta inovação. Hoje a Selmo empreende nos Estados Unidos. Essas inovações eram até a entrega de vinhos por avião para agilizar a entrega. Mesmo assim, ainda veio um empecilho. Entrega por aviões só poderiam ser por caixas de madeira, pois se quebrasse alguma garrafa, atrasava o voo inteiro e caixa de madeira era muito inviável. Então eles criaram sua própria caixa de papelão, que para ficar boa, eles tiveram que quebrar diversas garrafas nos testes. Então nasceu a Wine Box, uma caixa de papelão de vinho que não quebra garrafas de vinho mesmo que cair da mão de alguém. Com 12 anos de empresa, a Wine se tornou o maior e-commerce de vinhos da América Latina e o maior clube de vinhos do mundo. E a Wine se tornou uma empresa de clube com um e-commerce e não um e-commerce com clube. Hoje a empresa tem outros nichos como a Wine2B, especializada em atender restaurantes, hotéis e grandes companhias. Está nas 50 empresas mais inovadoras do Brasil, ficando em 7º lugar pela Don Strategy Partners. Em 2016, Rogério buscou mais investidores que se alinhavam com a companhia. E entrou Abílio Diniz, um dos maiores empreendedores do Brasil, que criou o supermercado Pão de Açúcar com seu pai em 1959. Rogério se tornou sócio minoritário da sua própria empresa, mas Rogério nunca se importou com isso, pois sabia que a empresa ia continuar no mesmo crescimento e ele continuou como presidente do conselho. Hoje a Wine fatura aproximadamente 350 a 400 milhões por ano e Rogério deixou seu posto de CEO para o Marcelo de Arieso. Mesmo a Wine nascendo na crise de 2008 e trabalha só com compras em dólar, quanto mais o dólar sobe, mais a Wine pode ser prejudicada. Mesmo assim, a empresa continuou muito forte e é uma grande inspiração para muitos brasileiros. Rogério hoje em dia continua fazendo esportes e diz que é o que distrai a sua mente e hoje é casado e tem mais filhos. O que nós tiramos de lição dessa história? Uma frase que o próprio Rogério sempre diz, que relacionamento é a base do empreendedor. Você não pode saber se relacionar, mas tem que tentar melhorar a cada dia. E vendas você tem que gostar, não precisa saber também. Tudo é uma venda, tudo que nós fazemos é venda. Outras grandes lições dessa história, o Rogério pediu demissão mesmo ganhando um bom salário, já que ele precisava voltar por causa de sua filha também. Mas ele não teve medo e ele voltou a estaca zero, indo trabalhar em um lugar totalmente que ele não ganharia tão bem e que ele não teria um nome tão grande, podendo ser até humilhado pela sua família. Outra grande lição é que quando ele trabalhava com esse novo negócio, ele percebeu que era uma oportunidade o mundo dos vinhos, então ele decidiu empreender. E a lição também que ele investiu todo o dinheiro dele em um galpão, em coisas para a empresa, mas esqueceu do mais importante, que eram os produtos. Mesmo assim, ele conseguiu fornecedores para pagar depois e ele não deixou para o caixa também, ele esqueceu do caixa da empresa. Outra lição também é que ele foi procurar sócios. Então, ele falava bastante do negócio dele para todo mundo e algumas pessoas que gostaram da ideia foram lá e investiram no negócio e até entraram no negócio também, né? Como funcionário, como para ajudar na parte técnica, na parte de mão de obra. Isso é muito bom, porque a maioria dos empreendedores falam para buscar sócio. E também
procurar sócios, mas não dá muito poder a eles. Como na história da Netshoes, se o Márcio tivesse dado muito poder, ele poderia não estar mais lá. Rogério quase deu muito poder na sua primeira empresa. Assim, eles iam tirar Rogério do negócio, não iam deixar ele trabalhar como ele queria. E aí ele percebeu que, como os sócios não estavam pensando igual a ele precisava criar uma nova empresa, já que ele tinha bastante conhecimento já. E então sua intuição foi uma das suas maiores lições, a intuição dele que ajudou bastante ele. E depois ele percebeu, depois desse erro, que ele foi procurar investidores que estavam alinhados com as ideias dele. Outra lição é que ele criou um diferencial, né? Que foi a caixa box, que é onde ela não quebrava se caísse da mão de uma pessoa. Tanto que ele até patenteou essa caixa e ele foi o primeiro a criar isso no Brasil, talvez até no mundo. E aí ele percebeu também que ele só se tornou minoritário quando ele percebeu que os sócios estavam alinhados com as ideias dele, que era reinvestir tudo. E ele também olhava a empresa como olhos de gestor. Então ele não olhava a empresa como algo dele, que ele amou. Então ele se tornou minoritário, ele amava muito a empresa, mas ele não via como um filho, ele via como um gestor, como uma empresa mesmo. E por isso que a empresa cresceu tanto. E essa é a história da Wine Vinhos, o maior e-commerce de vinhos da América Latina, o maior clube de vinhos do mundo, e do grande Rogério também, que é uma inspiração para todos nós. Então se inscreva aí no canal, curta, comente o que você tirou de insight dessa história, compartilhe aí com seus familiares que não acreditam em empreendedores, que não acreditam em você, e com os amigos também, para que eles se inspirem também. Obrigado e até a próxima.